Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Hoje pela manhã está aqui o pastor Clédson e a pastora Grazi, chegaram de Goiânia, são os pastores que nós enviamos lá para Goiânia, e eles estão cuidando agora do estado de Goiás. Estão lá, a igreja, começaram a igreja tem quanto tempo? Tem 6 meses, a igreja está rompendo em fé, louvado seja o nome de Jesus. Terça-feira pela manhã começa a reunião global dos pastores da Lagoinha. Então todas as lagoinhas do mundo todo descem para Belo Horizonte, onde nós vamos passar de terça a sexta, nos alinhando, tendo reuniões e celebrações em nome de Jesus. Salmo 1, quem achou? Falei, eu achei. Então todos acharam, diz assim o texto: bem-aventurado, bem-aventurado é feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, ensina-nos a andar no teu caminho, dar-nos a direção, clareia a nossa mente, coloca luz no nosso caminho, para que possamos, dia após dia, honrar o teu nome. Senhor, não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, se Deus tivesse usado o salmista, somente esse salmo, através do salmista, para todos nós, esse salmo já era suficiente para que a minha vida e a sua vida pudesse tomar rumos para a glória e honra do nome do Senhor. Imagina se a Bíblia tivesse somente esse salmo, seria suficiente para a nossa edificação e transformação. Olha o que o Senhor está dizendo aqui: bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. A Bíblia está dizendo que há um caminho de felicidade, há um caminho para os bem-aventurados, há um caminho de vitória para você, há um caminho de esperança para você, há um caminho de esperança para mim, há um caminho de conquista para mim. E Deus então começa a apontar qual é esse caminho. Ele faz uma direção, ele abre uma rua no meio de onde que não tem rua, para que possamos caminhar por ela. Ele cria uma estrada para que possamos caminhar por ela. E o texto está dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A Bíblia está dizendo aqui, meus amados irmãos, se você quer ser feliz, procure o conselho de pessoas que são tementes a Deus. Essa semana eu tive uma experiência, e eu gosto muito de fazer negócios. Deus me deu um talento para fazer negócios. Eu tenho a mesma unção que está sobre a vida do pastor Márcio. Aquilo que o pastor Márcio põe a mão, o negócio prospera de uma maneira linda. Um irmão me chamou e falou: pastor, eu vou fazer um negócio. Eu gostaria que, antes de fechar o negócio, que o senhor fosse comigo num local. Aí eu fui com ele, e ele foi conversando como que ele iria fazer o negócio. Era a troca de uma casa para um terreno. Quando eu cheguei no terreno maravilhoso, 2 lagoas, uma serra. Eu falei: o que você quer fazer aqui? Eu quero comprar esse terreno e chacrear. Eu falei assim: não dá certo.
Eu já joguei balde de água fria. Eu falei, tem 2 lagoas dentro desse terreno. Para você construir alguma coisa, tem que ser 30 metros depois da lagoa. O meio ambiente não aprova ninguém construir nada perto de uma fonte, de uma mina, a não ser 30 metros. Eu falei, se você tem um distanciamento de 30 metros, você só sobra nesse terreno de 23 mil metros quadrados, uma média de 4 mil metros quadrados. Você não consegue chacriar. O que você quer fazer para ganhar dinheiro, você vai levar prejuízo. Nós saímos de lá, ele desfez o negócio dele. A Bíblia diz que eu não posso andar no conselho do ímpio, porque do outro lado, quem queria levar vantagem, estava, não, dá certo. Mas no natural, para as leis, para as coisas certas, não se pode fazer o que ele gostaria de fazer, levaria a prejuízo. Quantas pessoas estão colocando o seu casamento na mão de ímpios? Quantas pessoas estão colocando os seus relacionamentos na mão de ímpios? Em conselhos destrutivos, e Deus está falando, ei, não ande nos conselhos dos ímpios. Se você quer ser feliz, procure aquele que tem uma palavra de Deus para você, procure aquele que conhece a palavra, para apontar a palavra para você. Não faça negócios, se não for um conselho dos céus para a sua vida. A Bíblia está dizendo assim, começa a caminhar nessa rua pavimentada aqui, para de andar em buracos, começa a andar mais rápido, porque o conselho dos céus nos leva a ter uma experiência gloriosa, aqui na terra, como da terra para o céu. Aí o texto continua dizendo assim, não se detém no caminho dos pecadores, não pare. Não faça, não cria casa ali. Ei, meu amado irmão, se você tem uma turminha lá do seu trabalho, e essa turminha do seu trabalho só te arrasta para baixo, não se detém ali. Não quer dizer que você não vai ter relacionamento, conversar, mas não cria ali relacionamentos profundos, não cria ali alianças. A Bíblia fala se deter, é parar, é construir, é viver, é morar, é ter relacionamentos profundos. Nós temos relacionamento com pessoas que não tem nada com o Senhor Jesus, mas o nosso relacionamento com Ele é de eu apontar o caminho da salvação, e não Ele me puxar para baixo. Esse salmo está dizendo assim, ei, não tem problema nenhum você ir e jogar bola com seus colegas. Ei, não tem problema nenhum você ir numa festa que você é convidado para ir. Mas não se detém, não pare, não faça morada, não construa relacionamentos profundos, não façam alianças. Não se detém no caminho dos pecadores. Pavimentos. Tem pessoas frustradas na vida porque fez alianças erradas, procurou conselhos errados, e aí se deteve nesse caminho dos pecadores e perdeu a sua santidade e a sua bênção. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui agora é uma ordem. Se tem alguém trazendo escárnio para coisas do Senhor, nesse você nem se assenta. Paulo diz assim, alguém dizendo ser cristão e não é cristão, com esse nem se assente para comer. São ruas pavimentadas que Deus está dizendo, ei, tem conselhos para você ser feliz, não ande no conselho dos ímpios, para você ser feliz, não cria alianças com pecadores, para você ser feliz, não entra no escárnio. E hoje, assentar na roda dos escarnecedores, não é mais aquela roda no botequim da esquina, na festinha da esquina, mas hoje a roda dos escarnecedores pode ser o seu WhatsApp. Mudou. Pode ser a sua rede social. Meus amados irmãos, é barbaridade você olhar. Nós falamos que alugamos o Caipirão, anunciamos, isso virou
aqui no Betim está todo mundo, mas cada coisa que você lê de comentário, roda de escarnecedores. Você acha que eu vou responder? Mas nunca. Estamos focados em glorificar o nome de Jesus. Quem quer, vem conosco. Quem não quer, nós oramos para que o Senhor põe temor no coração deles. A Bíblia está dizendo isto. Há caminho pavimentado para você trilhar. Não se detém no caminho dos pecadores. Não busque os conselhos dos ímpios. E nem se assente, é ordem do Senhor, na roda dos escarnecedores. Se o seu WhatsApp é um WhatsApp de escarnecer, meu amado irmão, quebra o celular. Ou apaga o WhatsApp apaga, exclui do seu celular, para você viver a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí o texto continua dizendo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pastor, eu não pego o conselho dos ímpios. Pastor, eu não faço morada, aliança com pecadores. Pastor, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Mas a pergunta é: a sua meditação está de dia e de noite, no certo sentido de uma busca constante, de um desejo, de algo que você ama fazer, meditar na palavra de Deus? Ou a nossa vida hoje está muito mais para as redes sociais do que para a Bíblia? E se eu for pegar aqui, tirando os cabelinhos brancos, que talvez a gente não tenha tanta habilidade para as redes sociais, é bem provável que 90% da igreja de Jesus está mais influenciada pelas redes sociais do que pela palavra de Deus. E a Bíblia está falando de bem-aventurado, de feliz, de resolvido, de contente, de completo, de uma pessoa que tem alegria no seu coração, uma pessoa que tem prazer no seu coração, porque esse prazer não é momentâneo, esse prazer não vem do homem, esse prazer vem de Deus. Deus está apontando o caminho. Ei, você não precisa se assentar na roda dos escarnecedores, você não deve sentar na roda dos escarnecedores, você não deve fazer aliança com pecadores, você não deve procurar conselho dos ímpios, mas também de outra ponta, você precisa meditar na palavra de dia e de noite. Se encha da palavra, se encha através de cânticos, se encha através da leitura, se encha através das orações. Busca a Deus, cultua a Deus, deseja a Deus. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Você vai ser completo. Você vai ser resolvido. Para mim, felicidade é contentamento. Ninguém consegue discernir realmente o que é ser feliz. Mas ser feliz é estar em contentamento diário. Eu estou contente com a família que eu tenho, eu estou contente com o casamento que eu tenho, eu estou contente com o cônjuge que eu tenho, eu estou contente com a minha igreja, eu me realizo em cultuar o Senhor com os irmãos, eu me realizo na minha casa, eu me realizo com meus filhos, me realizo comigo mesmo. Só Deus pode fazer isso em nós. Porque a felicidade, ela pode ser momentânea. Contentamento é eterno, contentamento é contínuo. Felicidade, você pode pegar e ver o seu time ser campeão da Libertadores, mas no outro ano ele pode ir lá para a Série B e ficar por lá. A alegria de ter sido campeão da Libertadores sumiu quando ele está na Série B. Mas o contentamento é: eu sou torcedor desse time. Ele na Série B ou campeão, eu não sou torcedor desse time, né? Fulano de tal é torcedor desse, o Clédson é torcedor desse time.
Pastor Clédson está aqui. Ele tem que estar contente com ele de tudo quanto é maneira. Eu estou falando de coisas sem nenhum valor. Quando eu vou buscar coisas com valores, aí nós vamos pensar no casamento. Casei com uma mulher novinha. Passou 40 anos, ela está velhinha. Estou contente da mesma forma com ela hoje. E vice-versa, o homem também envelhece, como ela estava lá na sua flor da juventude. Contentamento. A Bíblia está dizendo que a palavra do Senhor traz esse contentamento. A palavra do Senhor restaura o nosso interior. Amém, meus amados? Estão ligados aqui comigo? Aí a Bíblia fala, se essa pessoa medita de noite na palavra do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se detém no caminho de pecadores, ele não busca o conselho dos ímpios. Aí a Bíblia fala, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Meu amado irmão, lá em casa eu amo jardim, eu cuido do jardim lá de casa, mas eu viajei esses dias, eu tive que ir em São Paulo, depois fui para o Espírito Santo, e eu não estava lá em casa para jogar água nas plantinhas. Ontem à noite eu estava jogando água nas plantinhas, porque o dia todo nós passamos no sítio lá dos eventos das mulheres. E aí eu cheguei, olhei algumas plantinhas, todas elas amarelinhas, a grama seca, queimada pelo frio também. É necessário regar, regar de novo. E se você passar 3 dias sem regar, morre as plantinhas, ou murcha as plantinhas. A Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que medita de dia e de noite, ele não precisa de alguém ficar regando, porque a sua raiz está junto uma corrente, junto a rios, a ribeiros, e sua raiz é profunda, e ele se alimenta de dia e de noite. Não é necessário, pastor, ore por mim, pastor, não aguento mais, dia, céu. Ei, aquele que anda no caminho do Senhor, ele é contente, ele é resolvido, ele é temente, ele é cheio da palavra, e a Bíblia diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Não é necessário, vem um sol, eu não aguento mais esse sol, vem a tempestade, eu não aguento essa tempestade, vem o inverno, eu não aguento esse inverno. Não, a sua raiz, ela é profunda, a sua raiz está nos rios de Deus, e se está nos rios de Deus, ele dá fruto na estação certa. Ele dá fruto na estação certa. Ele não murcha, ele não se abala, não morre no meio do caminho. Caminho pavimentado do Senhor para todos nós. A Bíblia está dizendo aqui, ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uau! Tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Meu irmão, eu creio muito na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. A palavra de Deus é verdade. Aquele que está com suas raízes junto às correntes das águas, ele não murcha. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir um tempo seco como nós estamos vivendo, pode vir um sol escaldante, a sua folhagem é verde. E a Bíblia fala assim, e tudo que ele fizer será bem sucedido. A Bíblia diz, tudo o que ele fizer será bem sucedido. Sabe quem está dizendo isso? Deus. Aí ele começa a mostrar novamente, de cima para baixo.
Não procure os conselhos dos ímpios. Não faça aliança com pecadores. Não se detém, não se assenta. Não deixa ser levado na roda dos escarnecedores. Pronto, medita na palavra. Me busque, cante a palavra, ore a palavra, pregue a palavra, viva a palavra, busque a palavra. Deixa a palavra ser a fonte motivadora do seu coração. Então, você não vai murchar no dia da tempestade. Você não vai murchar no dia da adversidade. Você não vai murchar no inverno. Você não vai murchar, você vai ficar idêntico. Você vai dar muito fruto. E tudo que você fizer, você vai ser próspero. Amém, meus amados irmãos? Está vendo que a prosperidade não está não nos meus talentos, não naquilo que eu sou, o berço que eu nasci, ou aquilo que eu dou na igreja? Porque tem gente que acha que ser dizimista, é porque ele é dizimista, ele vai ser próspero. Meu amado irmão, ser dizimista é só um cumprimento da palavra que você medita de dia e de noite, porque quem te prospera é os céus, não o seu dinheiro. Mas se eu sou levado pela palavra de dia e de noite, eu cuido da coisa do Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante, eu sou pregador, eu me arrependo, eu peço perdão, eu estendo as minhas mãos, eu amo, eu oro, aí é um pacote completo, aí você vai ser próspero. Posso continuar aqui? Os ímpios não são assim. Olha o que diz o versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Agora Deus está nos elevando a um patamar mais alto. Sai da terra e vai para o céu. Os perversos, os ímpios, vão ser como palha, ninguém lembra mais. Porque na eternidade só os justos do Senhor. Esses vão prevalecer, permanecer na congregação dos justos. Aí o texto fala assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios prevalecerá. Uma frase que eu tenho muito forte no meu coração é: eu não me preocupo com aquilo que os homens dizem ao meu respeito. Eu não levo muito em consideração. De vez em quando dá uma fisgada no coração, mas aquilo que os homens dizem ao meu respeito, eu não me preocupo. Mas eu me preocupo com aquilo que Deus está falando ao meu respeito. Porque a Bíblia diz assim: o Senhor conhece. O Senhor conhece. O Senhor conhece os caminhos, ou o caminho do justo. Ele sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe onde você vai. Ele sabe o que passa no mais íntimo do seu ser. Ele conhece suas fraquezas. Ele conhece as suas fortalezas. Ele sabe, e sabe muito bem quem nós somos. Eu posso esconder tudo de todos, só não posso me esconder de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui: ei, o justo do Senhor, Ele conhece. E Ele não deixa os seus justos perecer. Ele cuida dele. Ele faz prosperar. Ele faz que as suas raízes sejam raízes junto à corrente de ribeiros, para dar o fruto na hora certa. Ei, meu amado irmão, não está na hora errada, está na hora certa. Deus faz você frutificar na hora certa, é no seu tempo. É na hora que Deus quer que você dê, você vai dar aquele fruto. Então lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Quando você vem aqui comigo,
Eu vou terminar daqui a pouquinho. No Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. O texto diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu já falei esse texto não sei quantas vezes. Tem uma diferença muito grande aqui, temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Temer a Deus, eu creio que todos nós tememos, e toda a população brasileira teme, a não ser uns bobos por aí que acham que Deus não existe. Todos nós tememos, a diferença é andar no caminho do Senhor. Temer e andar no caminho do Senhor não é a mesma coisa. Temer é a pessoa saber que Deus existe e no meio do caminho ela teme por Ele existir. Andar no caminho do Senhor é andar como amigos de Deus. É alguém que relaciona com Deus. Alguém que vive com Deus. Aquele que teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor, o texto fala, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Quando esse tudo me irá bem, é de Deus para o homem. E nem tudo que Deus tem para o homem, naquele exato momento para o homem entende que é bom, mas no final de todas as coisas, aquilo é excelente para o homem. Uma porta que se fecha para você, talvez para você não é bom, mas por você andar no caminho do Senhor, Deus fechou a porta para que uma situação complexa não acontecesse na sua vida. Ele fecha uma porta, porque Ele vai abrir uma outra porta maior ainda. Então quando a Bíblia fala, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, o Senhor está falando de contentamento. Ele está falando de eu estar resolvido. E como é bom comer do suor do nosso rosto. Como é bom o Senhor nos dar condições para fazer negócios. Como é bom o Senhor abrir caminhos, portas, nos dar sabedoria. Como é bom saber que Deus está fazendo algo na nossa vida. É andar no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor. Feliz serás, e tudo te irá bem. Aí volta novamente, aquele que teme o Senhor e anda no caminho do Senhor. O texto fala de relacionamento conjugal agora. O relacionamento conjugal ao nível de Deus é tua esposa. Quantas esposas temos aqui? Tua esposa. Deus está falando para a esposa, falando para o marido, para a esposa. Quantos maridos nós temos aqui? Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. É tão interessante quando a Bíblia fala interior. Interior é aquilo que só o casal sabe, ou seus filhos, máximo seus filhos. Tem coisas que acontecem na minha casa e eu, Márcia, e meus filhos. Nem os pastores que estão comigo, nem minha família sabe. É coisa minha e da Márcia. É coisa minha e da Márcia com meus filhos. Tem coisa que é só eu e Márcia. A Bíblia fala que lá naquele interior, a esposa será como a videira frutífera. Aí eu gosto de ir para os pormenores. Videira frutífera. Na Bíblia, a videira, ela produz vinho. E o vinho traz alegria. A Bíblia está dizendo que no interior da casa, onde ninguém vê, a mulher será feliz. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor, ele sabe fazer a sua mulher feliz. Amém, meus amados irmãos? Aí o texto continua dizendo: teus filhos, serão como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa.
Rebento da oliveira, a oliveira produz azeitona. A azeitona espremida, na Bíblia, fala do azeite. O azeite também tipifica o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo: os seus filhos serão ungidos pelo Senhor e estarão à roda da tua mesa. Meu amado irmão, a Bíblia não erra, nós erramos. Muitas vezes nós fechamos o coração, muitas vezes nós fazemos coisas erradas, e se a gente olhar para trás, nós vamos falar: se eu tivesse jeito de corrigir, eu corrigiria, mas aí já foi, a vaca foi para o brejo. Mas a Bíblia não erra. Se eu sigo esse caminho de temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor, Deus vai abrir portas, Deus vai fechar portas, eu vou ser feliz, a minha esposa será feliz no interior da minha casa, e meus filhos ungidos, assentados à roda da mesa, quer dizer, comunhão. Tudo começa desde novo. Família começa desde novo. Não tem como a gente corrigir o filho depois de 20 anos nas costas. Você ensina quando pequeno. Quem tem filhos pequenos, ensina os seus filhos a estar em torno da mesa. Tira o menino de frente da televisão e coloca na mesa para comer com você, almoçar com você, ter aquela refeição com você. Seja pai verdadeiro. Pai também, de vez em quando, tira a vara e lapa, se o menino está fora dos padrões. Filho não passa vergonha nos pais. Eu já contei isso aqui, mas eu lembro, a Issa tinha 8 aninhos, hoje já tem 19. A Márcia estava no supermercado com ela, e tinha um menino fazendo a maior pirraça dentro do supermercado. A Issa apertou a mão da mãe e falou assim: se fosse meu filho. É de 8 anos, querem voar no menino. Porque foi ensinado assim. Temer ao Senhor, andar no caminho do Senhor, aprende com o Senhor como se deve se portar com os de fora e com os de dentro. Como que se deve se portar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e como que o meu coração precisa estar quebrantado para ser trabalhado por Ele. Como é bom andar nos caminhos do Senhor. E para terminar, último verso, Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Diz assim o texto: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Deus está dizendo assim: existe gente que não precisa de repreensão, porque eles agradam o meu coração. Pastor, é impossível alguém ficar sem pecar? Não, filho. Você pode ficar 24 horas sem pecar, 48 horas sem pecar, 72 horas, uma semana, um mês, um ano. Só que aí, o nível de andar nesse caminho precisa ser mais elevado ainda. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Tem um desafio, tem um caminho para trilhar, e vamos, em nome de Jesus, trilhar esse caminho e sermos bem-aventurados, felizes, prósperos, cheios da presença do Senhor. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.